Que tipo de pai escolhe a coroa em vez do próprio filho? Que tipo de decisão fratura não apenas uma família, mas uma monarquia construída sobre séculos de tradição? Num gesto que ninguém esperava, o rei Charles tomou uma decisão que quebraria o silêncio em torno do príncipe Harry e deixaria Meghan Markle em lágrimas. Mas por trás dessa revelação real, existe uma rede de estratégia, traição e sofrimento. E uma vez revelada a verdade, já não havia como voltar atrás. A decisão que abalou o palácio. A monarquia britânica já enfrentou inúmeras tempestades, abdicações, divórcios, guerras e escândalos, mas nenhuma como esta. Quando o rei Charles autorizou a publicação das cartas e entradas de diário mais privadas do príncipe Harry, não foi apenas uma resposta a anos de críticas. Foi um ato calculado que desafiou o antigo Código Real de Silêncio e transformou a vulnerabilidade pessoal em narrativa pública. Estas não eram memorandos oficiais ou relatórios estratégicos. Eram os pensamentos mais íntimos de Harry, confissões privadas escritas à mão, nunca destinadas a serem divulgadas. No entanto, tornaram-se o centro de uma campanha cuidadosamente orquestrada. O tremor que abalou o Palácio de Buckingham não foi apenas institucional, foi profundamente pessoal. Isto não foi um vazamento, não foi produto de espionagem de tabloides ou de um denunciante não autorizado. Foi uma ação sancionada, debatida internamente, revisada metodicamente e, finalmente, endossada no mais alto nível da monarquia. A gravidade do ato não pode ser subestimada. Os pensamentos privados de Harry, dolorosos, crus, profundamente vulneráveis, nunca foram destinados a serem compartilhados. Foram escritos na solidão, frequentemente durante noites, sem dormir e crises pessoais. E, no entanto, foram revelados ao mundo sob o selo real de transparência. Por que agora? Essa era a pergunta nos lábios de todos quando os primeiros trechos surgiram em um lançamento de mídia cuidadosamente coordenado. Segundo fontes do palácio, a ideia vinha sendo discutida discretamente há meses, muito antes de o público saber de qualquer coisa. O contexto era claro. A campanha mediática implacável de Harry, seu livro de memórias Spare, entrevistas com Oprah Winfrey e Anderson Cooper, suas aparições francas em podcasts, tudo isso pintava um retrato de uma monarquia fria, desconectada e incapaz de conexão emocional. Dentro das paredes do palácio, a pressão vinha aumentando. Os conselheiros estavam divididos. Alguns instavam o rei Charles a manter o silêncio tradicional, manter-se acima da confusão. Mas outros argumentavam que a narrativa estava escapando, que a monarquia não podia mais se dar ao luxo de permanecer passiva enquanto era repetidamente atacada. Em particular, figuras seniores próximas à rainha Camila insistiam que, na era das redes sociais, o silêncio não era mais digno. Era interpretado como culpa. Charles, conhecido por sua deliberação cuidadosa e ritmo comedido, supostamente lutou com a decisão. Embora seu relacionamento com Harry já estivesse frio há muito tempo, ainda havia um instinto paternal que o fazia hesitar. Mas o custo da inação estava aumentando. Durante uma turnê da Commonwealth na Austrália, sussurros sobre racismo dentro da Casa Real, alimentados pelos comentários anteriores de Harry e Meghan, dominavam as manchetes. Algumas nações começavam a questionar sua lealdade à coroa. A ameaça não era mais apenas familiar, era geopolítica. Diante da pressão crescente, Charles convocou uma reunião discreta de alto nível com a rainha Camila, conselheiros jurídicos seniores e membros de sua equipe de comunicação. A discussão foi clínica, focada não na emoção, mas na ótica e na integridade institucional. Liberar um conjunto selecionado dos escritos privados de Harry poderia virar a maré? A transparência recuperaria o terreno moral perdido nas guerras mediáticas? No final, Charles deu sua aprovação verbal. Não com fanfarra ou decreto formal,
mas com um aceno silencioso que mudaria o futuro da família real. Os materiais foram obtidos dos arquivos reais, alguns armazenados durante os anos ativos de Harry, outros retirados de backups digitais, compartilhados em confiança. O palácio insistiu que era uma questão de registro histórico. Os críticos chamaram de assassinato emocional. Quando o primeiro artigo apareceu no The Times, foi enquadrado como uma contribuição para a compreensão da família real moderna. Citações selecionadas foram cuidadosamente escolhidas para mostrar empatia e instabilidade, destacando a confusão, raiva e dor de Harry. Mas a intenção era inconfundível: retomar o controle da narrativa, mesmo que isso significasse expor as próprias feridas que antes haviam prometido proteger. Isso foi mais do que uma estratégia de mídia. Foi uma mudança sísmica no protocolo real. Pela primeira vez, a própria monarquia havia armado a emoção em sua defesa. A coroa, antes guardada pelo silêncio estoico, agora falava através de seu herdeiro mais ferido, o ponto de ruptura de um pai. Por trás das portas douradas de Clarence House, Charles lutava com papéis conflitantes. Pai, rei, protetor da coroa. Ele compreendia o peso da história. Monarcas não rebatem, eles suportam. Mas ele também era um homem que se sentia traído. Estendera ramos de oliveira a portas fechadas, apenas para ser confrontado com mais revelações em podcasts e plataformas de streaming. O ponto de inflexão, sugerem fontes internas, ocorreu durante a turnê australiana, que estava sendo planejada há um ano. Em vez da habitual pompa real e adoração pública, a viagem foi ofuscada por questões sobre racismo, colonialismo e responsabilidade da realeza. As manchetes se fixaram nas alegações de Harry, em vez da diplomacia de Charles. Essa mudança alarmou não apenas Charles, mas todo o aparato ao seu redor. Conselheiros seniores alertaram que a monarquia não podia mais se dar ao luxo de perder o controle da narrativa global. A instituição fora construída sobre mistério, simbolismo e autoridade. Mas na era da reação instantânea e viralidade das redes sociais, esses valores estavam desmoronando. Camila, sempre pragmática e estratégica, acredita-se ter expressado o que outros temiam dizer em voz alta, que o silêncio não era mais neutro. Era derrota. Assim, surgiu a cúpula privada, com a presença de Charles, Camila, seu secretário particular, conselheiros jurídicos e um grupo seleto de assessores seniores. O tom emocional da reunião foi, segundo relatos, tenso, mas composto. Os riscos legais foram ponderados em relação aos ganhos de percepção pública. Em vez de uma divulgação abrangente, optaram por precisão cirúrgica. Apenas entradas de diário e cartas selecionadas seriam divulgadas. Aquelas que poderiam sutilmente reformular a posição de Harry como emocionalmente perturbado, em vez de traído com justiça. A decisão não foi enquadrada como vingança, mas como autopreservação. Nos momentos finais da reunião, Charles teria olhado silenciosamente para uma das páginas manuscritas de Harry antes de dar um único aceno de aprovação. Não houve assinatura nem declaração oficial. Apenas um entendimento tácito de que uma linha havia sido cruzada. Para que a monarquia sobrevivesse, algo tinha que ceder. E neste caso, foi a privacidade de seu próprio filho. A entrada de diário que abalou o mundo. Entre todos os materiais divulgados pelo palácio, foi uma entrada de diário que atravessou o espetáculo e tocou o âmago da emoção pública. Datada de 23 de dezembro de 2021, a entrada era crua e caótica, repleta de linhas riscadas e reescritas frenéticas. Nela, Harry confessava uma identidade moldada pela raiva e ressentimento e falava de um sonho envolvendo sua falecida mãe, Diana. "Este lugar nunca te amará, não importa o quanto você dê a ele", disse ela em sua visão. Mas foi a linha final.
Às vezes me pergunto o que aconteceria se eu simplesmente parasse. Que desencadeou uma reflexão moral global. Profissionais de saúde mental a chamaram de um grito de socorro. Críticos a consideraram melodramática. Admiradores a chamaram de a coisa mais honesta que um membro da realeza já escreveu. Apenas alguns parágrafos rabiscados nas primeiras horas de uma manhã de dezembro, que ressoaram com uma profundidade que nenhum comunicado oficial poderia jamais fabricar. Datada de 23 de dezembro de 2021, a entrada não era longa, nem particularmente eloquente em forma, mas seu poder residia no caos. A caligrafia era irregular, inconsistente. Palavras foram riscadas, reescritas, circuladas novamente em desespero. Era o traço visível de um homem tentando articular uma tempestade dentro de sua alma, com nada além de uma caneta e sua dor. A entrada começava com uma frase que assombraria leitores ao redor do mundo. Não sei quem sou sem a raiva. Essa linha sozinha se tornou manchete, tweet, hashtag. Mas mais do que isso, era uma confissão. A admissão crua e desprotegida de um homem cuja vida foi moldada não apenas pelo privilégio, mas por uma profunda erosão psicológica. A fúria, Harry parecia sugerir, não era mais um sintoma. Tornara-se uma característica definidora, um mecanismo de enfrentamento para um papel que nunca verdadeiramente lhe pertenceu. As próximas linhas desciam para uma reflexão sobre solidão e exílio interno. Ele escrevia sobre caminhar pelos corredores do palácio à noite, não como príncipe, mas como um fantasma, de ouvir os relógios ticando em salas vazias, de olhar para retratos de membros da realeza há muito mortos que pareciam mais reais para a instituição do que ele jamais foi. E então veio o sonho. Uma visão surreal ambientada em Sandringham, a propriedade real frequentemente fotografada durante passeios natalinos alegres. No sonho, Harry estava sozinho em um quarto frio, segurando uma fotografia de sua mãe, a princesa Diana. Do lado de fora, nevava. Por dentro, ele tentava desesperadamente acender uma lareira. Cada fósforo tremeluzia por um momento antes de se apagar. Ele escrevia sobre tropeçar, tremer, sentir as paredes se fechando. E então, no sonho, ele ouvia risadas. As risadas de Diana. Ele se virava e ela estava lá. Calma, quase divertida, enquanto sussurrava. Este lugar nunca te amará. Não importa o quanto você dê a ele. Essa única linha, real ou imaginada, cortava mais fundo do que qualquer acusação que Harry tenha feito em entrevistas. Não era apenas um filho ansiando por sua mãe. Era um homem confrontando a futilidade da lealdade a uma instituição que nunca se curvaria por ele. E então veio a frase mais devastadora de todas. Às vezes me pergunto o que aconteceria se eu simplesmente parasse. Se eu desaparecesse, alguém sequer bateria na porta ou apenas emitiriam um comunicado, usariam a coroa e acenariam da varanda. Defensores da saúde mental reconheceram imediatamente o que era. Um momento de colapso emocional, um contato com o desespero existencial. Psicólogos alertaram que isso não era dramatização. Eram alertas. O público, frequentemente cético quanto à vulnerabilidade de celebridades, respondeu com surpreendente compaixão. Mesmo críticos que antes descartavam as queixas de Harry como autopiedade, admitiram que isso era algo diferente. Era um homem escrevendo da beira de algo sombrio. O que piorou foi como o palácio lidou com isso. Eles não abordaram o conteúdo, não emitiram um comunicado, não ofereceram apoio ou contexto, simplesmente divulgaram a página, deixaram que falasse por si mesma e permaneceram em silêncio. Esse silêncio ecoou mais alto do que palavras. Para muitos, foi uma traição além da reconciliação. Expor uma passagem tão profundamente pessoal, não por justiça, mas por estratégia, foi visto como uma falha moral. Mas nesse fracasso, algo extraordinário aconteceu. A entrada se tornou viral, não apenas em tabloides, mas em fóruns de saúde mental, em salas de aula, em podcasts.
Foi impressa e emoldurada em escritórios, analisada em seminários universitários, citada em blogs de autoajuda. Em Manchester, Londres, Birmingham, cartas manuscritas começaram a aparecer do lado de fora dos portões reais. Mensagens endereçadas não ao rei, mas a Harry. Nós te ouvimos. Você não está sozinho. Essa página me salvou. A entrada mudou o olhar do público. Harry não era mais apenas o príncipe rebelde. Ele se tornara um espelho. Sua dor, despojada do contexto real, tornou-se um reflexo de inúmeras batalhas silenciosas travadas por pessoas comuns em lares tranquilos. Em uma página agonizante, Harry, sem saber, desencadeou um movimento. E ainda assim, dentro da família real, nenhum reconhecimento veio. Nem de Charles, nem de William, nem da máquina palaciana que decidiu que essa página, de todas as páginas, merecia exposição pública. O homem que a escreveu também permaneceu em silêncio. Segundo amigos próximos, Harry estava muito atônito para falar, muito ferido para reagir. Meghan, disseram, chorou ao lê-la, não por causa do que dizia, mas porque havia sido tomada. Isso não era mais apenas uma ruptura familiar, era um ponto de virada. E a onda que causou se estenderia muito além das paredes de Windsor. As lágrimas silenciosas e a fúria protetora de Meghan. À medida que a entrada do diário de Harry se espalhava pelas manchetes e redes sociais, reações de todo o mundo surgiam, algumas de apoio, outras especulativas. Mas talvez a resposta mais profunda tenha vindo da pessoa mais próxima a Harry, Meghan Markle. Por trás do exterior calmo e do silêncio polido que projetava em público, o mundo de Meghan começou a desmoronar no momento em que viu a dor manuscrita de seu marido tornar-se espetáculo público. Segundo pessoas próximas ao casal em Montecito, a reação de Meghan foi imediata e visceral. Ela não descobriu a página do diário por conta própria. Foi encaminhada a ela por uma enxurrada de notificações, mensagens de amigos e manchetes que se tornavam mais intrusivas a cada minuto. A princípio, acreditou que fosse um boato, uma grotesca fabricação. Mas então veio o escaneamento. A inclinação familiar da caligrafia de Harry, o desespero cru em suas palavras e a verdade inconfundível de que alguém dentro da máquina real havia entregue aquele momento ao mundo. Ela teria deixado o telefone cair. E então, chorou. Não de raiva, mas com o profundo pesar de alguém que lutou tanto pela ilusão de segurança apenas para vê-la ser despedaçada pela própria família, da qual tentaram escapar. Essas não eram lágrimas por si mesma, eram por Harry, pelo menino que ela amou até se tornar homem, pelo homem que passou anos lutando contra demônios que o mundo mal compreendia, apenas para ser exposto sem aviso. Seu próximo instinto não foi vingança, foi proteção. Em questão de horas, Meghan ativou a força silenciosa que definiu sua estratégia pós-real. Ligações foram feitas, não para tabloides nem para publicitários, mas para advogados, profissionais de saúde mental e estrategistas de mídia de crise. Sua pergunta não era como revidamos, era como impedimos que isso aconteça novamente? Aquele momento, dizem fontes, mudou algo fundamental nela. Meghan há muito tempo era acusada de manipular narrativas, de se fazer de vítima ou reescrever a história. Mas isso era diferente. Desta vez, o palácio havia armado a parte mais sagrada de sua vida, a cura de Harry. Ela começou a questionar sobre recursos legais, leis de privacidade, direitos de propriedade intelectual, padrões éticos em divulgações de mídia. Não para processar imediatamente, mas para entender onde as linhas haviam sido cruzadas. Havia temores. Mais entradas seriam publicadas. E-mails, mensagens de voz, até notas de terapia agora estavam em perigo de exposição. A missão de Meghan não era simplesmente limpar danos reputacionais. Era proteger a psique de Harry de mais erosão. Mas, publicamente,
Ela não disse nada. Nenhum comunicado à imprensa, nenhuma entrevista exclusiva, nenhuma reação nas redes sociais. Em vez disso, ela se retirou para o círculo mais íntimo em que confiava. Sua mãe, Doria, um punhado de confidentes e, mais importante, o próprio Harry. E enquanto o mundo especulava sobre seu silêncio, poucos percebiam que ela estava mantendo a linha. Não por si mesma, mas pelo homem que amava e pelos filhos que estavam criando longe da sombra de uma monarquia que acabara de provar até onde estava disposta a ir. Para Meghan, isso não foi apenas traição. Foi a confirmação de todos os medos que ela nutria desde o dia em que disse sim diante daquela capela real, que, não importa o quão longe corressem, a instituição ainda poderia alcançá-los. Ainda poderia torcer a verdade em estratégia. Ainda poderia transformar terapia em espetáculo. Mas ela não foi derrotada. Se alguma coisa, aquelas lágrimas tornaram-se combustível. E o que Meghan faria a seguir enviaria outra onda através desta já fraturada saga real. O silêncio ensurdecedor do príncipe William. À medida que o escândalo em torno dos escritos expostos do príncipe Harry se desenrolava em ondas pelo mundo, com veículos de notícias dissecando cada sentença e as redes sociais explodindo em indignação e apoio, uma voz estava notavelmente dolorosamente ausente. A do príncipe William. Ele, de todas as pessoas, o irmão mais velho, o companheiro de luto por Diana, o homem que uma vez segurou a mão de Harry no funeral de sua mãe, permaneceu em silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma expressão de preocupação, de pesar, de solidariedade. Nada. Para o público, seu silêncio não foi apenas ensurdecedor, foi definidor. William, frequentemente retratado como o herdeiro estável, o futuro rei responsável, comportava-se com a compostura esperada da realeza. Continuou seus compromissos reais, apertou mãos em eventos públicos, sorriu ao lado de Kate Middleton para as câmeras. Se alguém apenas seguisse sua agenda, pareceria que nada havia acontecido. Mas por trás das imagens impecáveis, havia um vazio gritante. A ausência de reconhecimento tornou-se uma narrativa por si só. Aqueles mais próximos dos assuntos reais ofereceram explicações divergentes. Alguns assessores do palácio afirmaram que foi intencional, que William tomou uma decisão estratégica de manter-se acima da confusão, aderindo ao antigo mantra da rainha: nunca reclame, nunca explique. A lógica, argumentaram, era sólida. Qualquer resposta apenas alimentaria o fogo, validaria o estado emocional de Harry e amarraria William a uma tempestade da qual ele não queria fazer parte. Mas essa explicação falhou em satisfazer o tribunal da opinião pública. Na verdade, o silêncio era mais do que estratégia, era doloroso, porque William, mais do que ninguém, compreendia o cenário de repressão emocional no qual ambos foram criados. Ele havia caminhado por aqueles corredores do palácio na mesma dor. Ele havia suportado os mesmos protocolos, as mesmas restrições. E ainda assim, no momento em que a empatia poderia ter construído uma ponte sobre uma fraternidade em ruínas, William não ofereceu nada. O homem que uma vez ajudou a lançar uma campanha global de saúde mental ao lado de Harry, agora era acusado de ignorar o colapso de seu próprio irmão. Alguns observadores reais especularam que William pode ter sabido sobre a divulgação das páginas do diário com antecedência. Sua crescente influência dentro do palácio, sua liderança nos esforços de modernização, sua equipe de comunicação cada vez mais ativa, significava que ele tinha acesso a decisões estratégicas, mesmo que não as autorizasse diretamente. Se ele soubesse e escolheu o silêncio, seria visto como traição. Se não soubesse, sugeriria que ele havia entregue o controle a cortesãos mais leais à instituição do que à família. O custo emocional desse silêncio não era teórico. Era pessoal. Para Harry, a falta de reação de seu irmão supostamente doeu mais do que o próprio ato de publicação. Em particular, fontes próximas aos Sussex
Dizem que Harry acreditava que William pelo menos se distanciaria da ação do palácio, mesmo que sutilmente. Uma declaração de desaprovação, um vazamento para a imprensa, uma mensagem privada, qualquer coisa. Em vez disso, o que ele recebeu foi um vazio. E nesse vazio, as perguntas se multiplicaram. William realmente escolheu a lealdade à coroa em vez da lealdade ao seu próprio sangue? Seu silêncio era uma forma de punição, uma recusa em legitimar a versão dos eventos de Harry? Ou era, talvez mais tragicamente, um sinal de que seu relacionamento estava além de qualquer reparo? A reação pública ao silêncio de William foi mista, mas apaixonada. Realistas mais velhos o viam como dignidade sob pressão. Audiências mais jovens, particularmente aquelas familiarizadas com o discurso sobre saúde mental, viam-no como abandono emocional. Campanhas nas redes sociais começaram a ganhar força, chamando William não como príncipe, mas como irmão que falhou em se manifestar. Memes, tópicos e vídeos ecoavam um sentimento que não podia mais ser confinado às paredes do palácio. O silêncio nem sempre é nobre. Às vezes, é negligência. O que vem depois da tempestade? Após esta ruptura real sem precedentes, uma pergunta se destaca acima de todas. O que vem a seguir? O palácio pode ter alcançado seu objetivo de curto prazo, retomar o controle da narrativa, mas o custo a longo prazo ainda está por ser totalmente medido. A Casa de Windsor resistiu a séculos de escândalos e turbulências, mas este momento parece diferente, porque pela primeira vez, o dano não foi infligido de fora. Veio de dentro. O príncipe Harry e Meghan Markle, outrora figuras centrais na visão da monarquia para um futuro moderno, agora existem como símbolos vivos do que acontece quando a instituição falha em se adaptar às verdades emocionais de sua própria linhagem. Sua história, de esperança, rejeição, amor, traição e sobrevivência, tornou-se um ponto focal para debates globais sobre tradição versus progresso, obediência versus autenticidade e o preço do silêncio diante da dor. Para Meghan, fontes internas sugerem que a experiência solidificou sua determinação. O custo emocional é inegável, mas também o é o senso de propósito. Conversas teriam sido retomadas sobre uma série documental focada em legado, trauma geracional e cura. Há rumores de um segundo livro de memórias, não como um contra-ataque, mas como uma declaração de autoria própria. Em cantos tranquilos da Califórnia, Meghan está preparando não uma refutação, mas uma resposta, uma narrativa moldada por intenção, não por reação. Enquanto isso, Harry retirou-se para a solidão. Fontes próximas ao Sussex dizem que ele tem passado mais tempo em terapia, mais tempo escrevendo em seu diário, mais tempo com seus filhos, refletindo sobre que tipo de pai deseja ser em contraste com aquele que sente ter perdido. Nenhuma declaração foi emitida, nenhuma entrevista concedida, mas em seu silêncio há um novo tipo de voz, um limite traçado, uma recusa em permitir que sua dor seja usada novamente. Quanto ao rei Charles, sua posição permanece paradoxal. Ele permanece firme no trono, mas seu legado agora carrega o peso desta fratura. Seu silêncio, antes visto como digno, agora é escrutinado como frio. Ele tomou uma decisão que pode ter protegido a instituição, mas ao fazê-lo, feriu a própria ideia de monarquia como família. Se ele se arrepende ou não, se a reconciliação é sequer possível, permanece desconhecido. O que é certo é que ele mudou o jogo para sempre. O silêncio real foi quebrado. Mas a que custo? À medida que a poeira assenta, uma verdade permanece. Algumas feridas cortam mais profundamente do que qualquer coroa pode cobrir. Você acha que esta decisão mudará para sempre como vemos a monarquia? Deixe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias não contadas de trás das paredes do palácio.